Olá, que bom que você chegou para mais um bate-papo aqui no podcast Viva Mais, Viva Bem. Eu sou Vivi Costa e hoje vamos conversar sobre Parkinson. Você sabia que é a doença degenerativa a segunda mais frequente em todo o mundo e pode ser confundida com outras doenças? Por isso, vamos tirar nossas dúvidas hoje com o Dr. André Ferreira, neurologista, chefe da neurologia do Hospital de Base aqui no Distrito Federal. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Vivi. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a doença de Parkinson. Dia 11 de abril, né, o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença. Por que foi escolhida essa data? Bom, porque é o aniversário, né, de nascimento do Sir James Parkinson, que descreveu a doença em 1817, num ensaio que ele chamou de rigidez tremulante. Rigidez tremulante. Foi Acho como que ele já descreveu. Especifica bem assim alguns sintomas, né? Vamos primeiro, antes dos sintomas, a gente entender o que é o Parkinson ou doença de Parkinson, mal de Parkinson. A gente ainda fala essa expressão? Então, o termo mal de Parkinson ele foi abandonado porque é politicamente incorreto, né? Você gera um estigma para o paciente que é portador e então a gente usa o termo doença de Parkinson. Tá? Eu acho importante, inclusive, descrever que a gente tem a doença de Parkinson e a gente tem outras síndromes parkinsonianas. Tá? O que seria uma síndrome parkinsoniana? Ela é caracterizada por basicamente 3 sintomas principais, né? Ou manifestações principais. Um tremor, geralmente um tremor de repouso. Então, você vai olhar lá para o idoso da sua casa, ou acima de 55 anos de idade, você vai ver ele com a mão um pouquinho trêmula, como se estivesse contando notas, né? Então, um tremor de baixa frequência e alta amplitude, e geralmente a pessoa não percebe, né? Um outro sintoma importante nas síndromes parkinsonianas, não só no Parkinson, é essa rigidez. O paciente tem dificuldade de se mexer, como se tivesse uma catraca, tá? E uma outra coisa é a bradicinesia. Então, é um paciente que vai ter geralmente uma face em máscara, né? Ele vai falar baixo. Uma outra característica, ele diminui o tamanho da sua letra, né? Então ele pode ter uma micrografia, tá? E falando muito sobre a doença de Parkinson, você pode ter uma alteração de marcha, bem típica. Então, talvez a melhor imagem que a gente possa ter é uma geisha andando naqueles filmes japoneses, né? Que fica aquela marchinha pequenininha. Então, essa alteração de marcha também é típica muito da doença de Parkinson. E são sintomas que aparecem gradativamente. Começa com o tremor? Não necessariamente. O paciente primeiro ele pode sentir uma sensação de tremor interno. É uma queixa muito comum. Eu tenho uma sensação, doutor, que eu estou com um tremor interno de um lado do corpo. Então, uma coisa importante sobre o Parkinson é que geralmente o tremor ele começa de forma assimétrica. Tá? Então, primeiro de um lado, para depois passar para o outro. Então, isso já ajuda no diagnóstico diferencial com outros tipos de tremor. Né? Então, você tem várias causas de tremor, mas no Parkinson especificamente, ele começa de uma forma assimétrica, ou seja, num braço ou numa perna. Então, o paciente pode sentir só uma sensação. Uma outra queixa comum é que ele fala, olha, eu estou mais lento com esse braço. Para eu realizar, abotoar um botão, eu estou demorando mais tempo com a mão esquerda do que com a mão direita. Né? Não necessariamente o tremor. E você também pode ter a rigidez. O paciente fala, minha perna está... eu estou com mais dificuldade para mexê-la. Então, isso pode ir aumentando de forma gradativa. E é hereditário? É uma doença que a gente tá ligada ali à genética ou tem alguns hábitos que influenciam? Essa pergunta ela é excelente. Então, você tem uma pequena porcentagem de pacientes que têm um Parkinson hereditário. Então, o que acontece? Nesses pacientes, você tem uma herança que é transmitida de forma dominante para a próxima geração. Nesses pacientes, acontece um fenômeno de antecipação, ou seja, cada vez mais cedo a próxima geração vai tendo sintomas, e você tem algumas alterações monogênicas, ou seja, de um gene só, tá? Que estão descritas tanto nesse Parkinson precoce, que a gente fala abaixo de 45, 50 anos de idade, como no Parkinson tardio. Mas esses casos, bem definidos do ponto de vista hereditário, eles são menos comuns. Tá? Agora, alterações genéticas, sim, né? O Parkinson a gente pode dizer que é uma doença multifatorial. Então, você tem dentro de você, relacionada à própria senescência, ao próprio envelhecimento, alterações gênicas que são ativadas pelo envelhecimento e por fatores ambientais. Você pode dar um exemplo de fator ambiental que já tem uma correlação? Sim. Uso de pesticidas, tá? Como organoclorados, organosfosforados. Tanto que a gente parar para pensar na legislação do mundo, isso vem mudando cada vez mais. A gente tem pesticidas com
com essas substâncias, né? Então você tem várias proibições. O problema desses pesticidas é que eles perduram por anos, por décadas, anos. Eles são transmitidos por leite materno. Então já tem estudos que mostram realmente que o uso de pesticidas pode auxiliar no desenvolvimento da doença. E existe também, relacionado ainda a essa intoxicação, a dieta muito rica em derivados do leite, porque o leite ele consegue concentrar muito esses pesticidas. Então, teoricamente, a gente tem que ter uma moderação com isso. O diabetes tipo 2 também é um fator de risco, mas o fator mais importante para o desenvolvimento da doença de Parkinson é a idade. Então, a gente está vendo uma coisa muito interessante, porque no século XX, a gente conseguiu controlar as causas de doenças cerebrovasculares, os infartos, os AVCs. Então, hoje você controla o diabetes, você controla a hipertensão. Então, nós estamos vivendo mais. Então, isso favorece o aparecimento de doenças degenerativas. E a gente falou aqui logo no início que é a segunda doença degenerativa mais comum no mundo. Quer dizer, e agora, vivendo mais, o índice, né, assim, a tendência é de que tenha mais pessoas apresentando esses o Parkinson sintomas hoje dessa só doença. fica atrás do Alzheimer. Né? Depois disso, você tem o Parkinson. E as estimativas da Organização Mundial de Saúde é que em 2040 a gente tem aí entre 12 e 17 milhões de pessoas no mundo com Parkinson. Isso é um número extremamente elevado. Tá? E não só isso, essas estimativas da Organização Mundial de Saúde elas são baseadas muito em estudos epidemiológicos de países desenvolvidos que têm um sistema de saúde mais organizado. Então esse número pode ser ainda maior, principalmente nos países subdesenvolvidos e nos países não desenvolvidos. Tá? Agora, esse diagnóstico, você falou aí sobre alguns sintomas, né, motores, mas também há outros não motores associados à doença. Por exemplo, depressão está diretamente relacionado? Essa pergunta ela é ótima. Então, o Parkinson, eu acho que a gente tem que entender o seguinte. A primeira coisa do Parkinson, você tem uma diminuição de um neurotransmissor. O que é neurotransmissor? É uma substância que comunica um neurônio, uma célula cerebral com a outra. Né? Então, no Parkinson, a gente tem alteração de um neurotransmissor que se chama dopamina. E o mais interessante é que quando a gente desenvolve os sintomas motores do Parkinson, 80% dessas células sofreram morte. Agora, por que né, essas células morrem, mas por que um paciente idoso desenvolve o Parkinson e o outro não desenvolve, a gente ainda não sabe muito bem, mas o mecanismo dopaminérgico já está muito bem descrito. Então, sua pergunta é muito pertinente. A gente tem alguns sintomas que antecedem os sintomas não motores. Quais são eles? Constipação crônica sem um motivo, tá? Depressão. Então, tem relatos de depressão até 5 anos antes do desenvolvimento da doença de Parkinson. Existe uma doença chamada transtorno comportamental do sono REM. Que palavrão é esse, essa né? Vamos foi pesada. Então, o que é isso? Na verdade, geralmente acontece em idosos acima de 55 anos de idade, acima de 60 anos de idade, em que durante o REM é uma fase do sono que você tem os movimentos e você fica completamente imóvel. Mas no Parkinson isso se quebra e o paciente vivencia os sonhos. E geralmente são sonhos de correr, de escape, de luta, né? E geralmente essa manifestação ocorre 10 anos antes do Parkinson. Nossa, quer dizer, um período muito longo antes. Isso, tá? E você tem, além disso, ainda perda do olfato. Tá? Então, você pode ter uma perda de olfato não definida, que também pode ocorrer num tempo bem anterior aos sintomas motores. Há quem diga que isso já é Parkinson. Uhum. Eu acredito nisso, tá? Porque hoje você já tem alguns testes sanguíneos, óbvio que ainda não está disponível no mercado, e até testes em que você avalia a punção do líquido das costas, que você consegue identificar já as alterações patológicas do Parkinson no cérebro, por exemplo. Tá? Bom, esse diagnóstico até é interessante a gente entrar então nessa questão, porque o diagnóstico para você realmente confirmar a doença de Parkinson, ele é mais clínico ou tem que ser associado também a alguns exames? Então, excelente. O diagnóstico ele continua sendo eminentemente clínico, mas hoje você tem um arsenal de exames auxiliares. Então, tem 2 exames que a gente pode usar. Um seria uma cintilografia cerebral, que você usa um fármaco nuclear, tá? Que ele tem grande aptidão pela dopamina, a gente chama TRODA, que ajuda muito nesse diagnóstico.
E a gente também tem uma ressonância mais moderna de 3 Tesla que você avalia uma coisa chamada nigrossomo, que é nada mais que a quantidade de células dopaminérgicas ou melanócitos que você consegue visualizar na substância negra, que é um lugar onde você tem muita dopamina. Eu acho que não tem que entrar muito nessa dinâmica, mas eles ajudam muito. E agora, foi publicado em janeiro de 2024, esses testes em que você consegue dosar uma proteína que se chama alfa-sinucleína, tá? Que ela está relacionada à patologia, que eu acho que a gente não precisa entrar. Mas isso tem uma importância? Tem uma importância. Por quê? A gente tem como evitar o desenvolvimento da doença? Essa é uma pergunta que muitos pacientes fazem. Meu pai tem Parkinson, vou ter Parkinson? Né? Então, isso é uma questão muito interessante. Eu acho que a gente sempre tem que usar o que a gente viu na literatura. Então, estudos epidemiológicos em gêmeos idênticos mostram o seguinte: eu tenho um gêmeo que tem Parkinson. Esse outro gêmeo vai ter Parkinson? Não, só 30% deles. Então, existe outros 70% aí que estão relacionados ao quê? Fatores ambientais. Tem como a gente evitar a doença ou pelo menos amenizar os sintomas? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Então, quando você tem, por exemplo, um paciente com aquele nome horrível, transtorno comportamental do sono REM, né? Tem estudos que mostram que nem todo paciente com transtorno comportamental do sono REM vai desenvolver Parkinson. E existe um fator protetor com atividade física. Então, as pessoas que fazem atividade física 5 a 6 vezes por semana, aeróbicas de alta intensidade, elas diminuem o risco de desenvolver os sintomas motores, por exemplo, da doença de Parkinson em 18%. Então, os hábitos, né, parece receita clichê, de bolo, né? médico, clichê médico, né? Mas é. Os bons hábitos com atividade física e a dieta equilibrada, né, principalmente uma dieta rica em vegetais, né, folhosos, aquela história, castanhas com óleos insaturados, poliinsaturados de alta qualidade, muito semelhantes à dieta do Mediterrâneo, elas têm um fator protetor para todas as doenças degenerativas, não só, né, para o Parkinson, mas como para o Alzheimer também. Então, aquela história, né, mente sã, corpo são, mente sã, ela vale para o Parkinson. Agora, a gente estava falando sobre esses tremores. Esses tremores, eles também podem se confundir com outras doenças degenerativas? Então, essa pergunta ela é ótima e a avaliação do tremor, eu acho que é uma coisa importante a gente falar, ela tem que ser vista por neurologista, de preferência neurologista com um certo contato com pacientes com transtorno de movimento. E aí, vale a gente falar o seguinte: o que é um transtorno de movimento? Né? É um movimento que ocorre de forma não intencional e que não tenha perda de força. Então, Parkinson é o protótipo de um transtorno de movimento. Mas falando de diagnóstico diferencial, então, num paciente jovem que você começa a ter tremor, você vai ter que pensar em outras patologias. Por exemplo, doença de Wilson, que você tem alteração do metabolismo do cobre. Ou você pode ter uma doença conhecida como tremor essencial, que é diferente do Parkinson. Né? Então, o Parkinson, eu mostrei para vocês que ele faz um tremor lento de alta amplitude. O tremor essencial é baixinho de alta frequência. E ele geralmente é bilateral. Né? Outra patologia que pode causar tremor, hipertireoidismo, alteração da tireoide pode causar tremor. Também pode causar tremor. Então, a gente tem um diagnóstico diferencial. Você tem síndromes parkinsonianas. Então, o paciente que tem vários acidentes vasculares cerebrais, ele pode desenvolver um parkinsonismo atípico. O que é isso? Ele começa a ter rigidez nos membros inferiores. Ao invés de ser unilateral, ele começa nos membros inferiores. Existe uma doença chamada doença do corpúsculo de Levy, que leva à demência, que também tem parkinsonismo. Né? Então, é importante a avaliação do neurologista para os diagnósticos diferenciais do Parkinson, e eles são importantes porque, por exemplo, na doença de Wilson, ela é uma doença que é tratável, tem um controle adequado usando a medicação adequada. Agora, sobre tratamento, qual é a linha mais adequada para o Parkinson? Bom, essa pergunta ela é excelente, né? E algumas coisas elas estão aí há mais de 60 anos. Então, a primeira droga desenvolvida para tratar o Parkinson é a levodopa, né, mais a benzerazida ou a carbidopa, e ela continua sendo a droga mais eficiente para o tratamento da doença de Parkinson. Tá? Ela é uma droga que tem alguns pormenores, então muitas vezes o paciente, a depender da evolução da doença, vai ter que tomá-las várias vezes ao dia. É comprimido? É um comprimido, isso, pergunta perfeita. É um comprimido, ele vai ter que tomar várias vezes ao dia. Esse comprimido deve ser preferencialmente tomado só com água, você não pode tomar com leite, não pode tomar com proteína, porque isso interage com a medicação. Mas hoje você tem um grande arsenal
de medicações que associam, que você pode associar à levodopa. Eu acho importante a gente salientar, Viviane, que a gente também tem uns sintomas não motores. Né? Então, a gente tem que ter preocupação com vários outros sintomas no Parkinson. A constipação. Então, é aquele paciente que o ritmo intestinal muda muito. Então, ele vai precisar, além da caminhada, né? Ele vai precisar fazer uma dieta rica em fibras, né? Então, esse paciente ele pode sentir muito empachamento. Então, você tem que fazer medicações para melhorar o trânsito intestinal, como, por exemplo, a domperidona, que é um anticolinérgico. Esse paciente pode ter alteração pressórica. Tá? Que é? Ele pode, quando levanta, ter hipotensões severas, quedas de pressóricas muito grandes, com desmaios. Então, você tem que se preocupar com essa parte. O paciente pode ter sudorese excessiva, pode ter cialorreia, pode ter realmente babá, por causa da doença. Então, o tratamento do Parkinson, ele é um tratamento muito grande e multidisciplinar. Eu acho que o mais importante a gente conversar sobre tratamento é o seguinte: não existe Parkinson sem atividade física, não existe Parkinson sem atividades que favoreçam o equilíbrio. Então, é óbvio que você vai perguntar, mas que tipo de atividade? Tai Chi Chuan, né? Em que você usa o próprio equilíbrio do seu corpo, pilates, né? Tudo aquilo que ajude a gente a se localizar, tá, dentro do nosso espaço é importante. Então, recentemente saiu uma reportagem falando sobre ping-pong, mas então, na verdade, as atividades físicas aeróbicas associadas também, eu acho que é muito importante dizer, porque ao longo do tempo o Parkinson, o paciente vai tendo dificuldade para deglutir. Então, a fonoaudiologia é muito importante na doença de Parkinson. Então, é um tratamento multidisciplinar. Quer dizer, não é uma medicação só. Você tem que tratar ali também outros sintomas, né, adjacentes que vão aparecendo. E fazendo esse tratamento, é possível interromper essa evolução da doença? Na verdade, a gente diz o seguinte, que existe uma fase de lua de mel com as medicações. Tá? Essa fase de lua de mel com as medicações, o paciente ele fica praticamente assintomático ou oligossintomático, com muito poucos sintomas. Essa fase de lua de mel com as medicações, ela dura geralmente 3 a 7 anos. A partir daí você pode ter efeitos colaterais. Tá? O que a gente sabe? Que mesmo a gente usando essas medicações, a morte das células de dopamina continua acontecendo. Né? Então, a doença progride. Né? Então, o Parkinson é uma doença degenerativa progressiva. E, ao longo do tempo, você pode ter alterações relacionadas ao próprio uso das medicações. Então, o paciente pode começar a ter discinesias. Então, acho que quem já viu o Michael J. Fox de Volta para o Futuro hoje em dia, ele fica, né, balançando de um lado para o outro, né? Tem aquele balanço enorme. Aquilo ali é alteração pelo uso longo da levodopa, que já não consegue ser tão absorvida pelos próprios neurônios que produzem a dopamina ali, né, bonitinha. E aí outros neurônios acabam captando, fazendo efeitos colaterais. A gente chama isso de discinesia. Né? A medicação pode parar de ter efeito. Então, o paciente está caminhando, daqui a pouco ele trava. Parou. Ele pode fazer um freeze, um congelamento na marcha. E esses efeitos colaterais, esses efeitos do tratamento a longo prazo, eles começam a ocorrer geralmente depois de 5 a 6 anos de doença. Bom, o assunto ainda é meio polêmico em relação ao uso do canabidiol. É indicado já a comprovação de que ele realmente faz um efeito positivo na doença? Essa pergunta é muito boa, né? Foi até interessante porque a Universidade de São Paulo, lá no Ribeirão Preto, eles testaram o canabidiol em pacientes com Parkinson com transtorno comportamental do sono REM. Eram 26 pacientes só e o estudo mostrou nesse número pequeno que ele teria um efeito. Tá? Mas isso não foi observado ao longo do tempo. Inclusive, você tem agora, numa revista publicada agora em janeiro, 20 de janeiro, na The Lancet, uma das revistas médicas mais importantes do mundo, e que realmente fala que o canabidiol, a gente não tem ainda uma evidência clara para o uso na doença de Parkinson. Evidência clara ali, com uma pesquisa. Mas os pacientes que já começam a usar sentem uma melhora? A minha experiência clínica, tá? Assim, da grande parte dos pacientes que eu prescrevi o canabidiol, eu não vi uma grande melhora nem nos sintomas motores, nem nos sintomas sensitivos. Tá? Alguns relataram melhores sintomas psíquicos. Então, uma melhor capacidade para dormir, uma melhora na depressão, né, que é muito prevalente na doença de Parkinson. Acho que isso tem que ser conversado. Tá? Ela pode acontecer tanto antes da doença de Parkinson, mas ela pode se envolver durante a doença de Parkinson. Por quê? Porque você está diante de um indivíduo idoso que começa a ter restrições de movimento, restrição da sua liberdade de ir e vir. Então, isso
acaba favorecendo, né, os transtornos o transtorno ansioso, o transtorno depressivo, que é um outro aspecto que a gente tem que ter preocupação. Então, a doença de Parkinson, na verdade, ela é uma doença sistêmica, né, e a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Olha, eu vou te falar que quando a gente tem essa conversa e a gente começa a observar que os sintomas são diferentes e são muitos, e que começam antes da doença, de fato, né, assim, se manifestar como um tremor e tal, dá uma certa ansiedade. A gente fica pensando assim, nossa, né, eu tenho que observar, então, de repente, uma constipação, uma noite mal dormida, né, assim, não é para criar pânico, mas como que a gente pode, assim, ter aquele start de pensar assim, bom, isso aqui não é por conta de um estresse de trabalho ou por uma alimentação que não foi muito boa nos últimos tempos, né? Para você realmente ligar um alerta. Eu acho que uma coisa importante disso é quanto isso acontece, né? Então, a periodicidade desses sintomas. Então, aquele sonho vívido, né? Para vocês terem uma ideia, o transtorno comportamental do sono REM, de novo aquele palavrão, né? É muito comum a parceira apanhar do marido, porque o que acontece? No Parkinson existe uma prevalência pequena de ser mais comum em homens. É 1,4 homens para uma mulher, né? Ou seja, 0,4 homem a mais do ponto de vista de incidência e prevalência. Então, quando esses sintomas começam a ficar muito proeminentes, isso é um sinal de alerta, por exemplo. Né? Ou um paciente sempre teve um ritmo intestinal completamente normal, tem uma investigação com coloprocto normal, tem uma dieta adequada, e ele começa a fazer um quadro de constipação com duração de mais de um ano, e isso é um sinal de alerta. Agora, eu acho importante falar novamente, né, que a gente não tem, por exemplo, se eu tenho um paciente só com constipação, que eu faço um daqueles exames de investigação, ele deu positivo, eu vou começar a tratar esse paciente? Isso não tem resposta na literatura. Isso é uma coisa controversa ainda. Tá? Do ponto de vista de estudos clínicos, né, a gente tem inúmeras drogas novas sendo testadas, tá? Com uma tentativa de diminuir, sobretudo, a produção, né, daquela proteína alfa-sinucleína, que seria uma das responsáveis por levar à morte celular. Mas esses estudos estão em andamento. Agora, só para tirar uma dúvida em relação a esse tremor. Você disse que ele começa, esse tremor começa quando está em repouso. Essa é uma característica específica do Parkinson? Ele, ao longo do tempo, a pessoa quando vai fazer algum movimento, aí já é uma evolução da doença, começa a tremer também? Ele começa geralmente quando você está numa posição relaxada. Então, você imagina você deitado numa poltrona, então, tá aqui, ó, você está vendo televisão, a maioria dos pacientes nem percebe. Né? À medida que a doença progride, você vai começar a ter o tremor relacionado ao movimento, né? Você vai ter o tremor relacionado à postura. Então, ele começa a se manifestar não só em repouso, mas em praticamente toda a movimentação ativa que o paciente faz. Por isso que ela é uma doença que se torna tão limitante. Né? Então, muitas vezes o paciente vai ter uma dificuldade para pegar um garfo e uma faca. Ele vai ter que tomar um café segurando com as duas mãos. Né? Então, isso são sintomas limitantes. E eu acho importante dizer, né, falando ainda de tratamento, que quando você tem um tremor, né, que o paciente já está em uso de altas doses de levodopa, e ele é limitante, ou o paciente já tem muita cinesia, o próximo passo do tratamento é o implante, né, de estimuladores cerebrais profundos. Tá? Que aí ajudam a evitar tanto tremor, quanto dar um pouquinho mais de equilíbrio. Eles são muito... Na verdade, os implantes cerebrais profundos, eles têm uma ação excelente no tremor e têm uma ação também muito boa nas discinesias. E isso faz com que você possa diminuir as doses das medicações. Então, você tem menos efeito colateral com a diminuição das doses. Tá? É muito interessante essa técnica de estimulação, porque no passado, primeiro a gente começou destruindo determinadas regiões do cérebro e se viu que o paciente melhorava do tremor, mas ele também perdia um pouco da sua destreza, né, do lado em que você fazia a cirurgia, do contralateral. Né? E hoje, com esses estimuladores, com esses marca-passos, na verdade, que você coloca em locais específicos, você consegue ter um melhor controle tanto do tremor quanto das discinesias. Então, isso foi uma evolução no tratamento. Isso já é uma alternativa para quem já está com a doença bem evoluída? Com a doença mais avançada, que não responde tão bem já à levodopa, tá? A essa medicação, né? E começa a ter muitos efeitos colaterais. Então, isso é uma coisa que a gente pode hoje fazer uso dessa terapêutica. É uma terapêutica que vem sendo
aprimorada, né? Cada vez mais estudada, a estimulação profunda, e tem resultados, lógico, o paciente não vai voltar, né, ao estado basal que ele tinha antes do desenvolvimento dos sintomas motores, mas ele tem uma melhora na qualidade de vida muito grande com os estimuladores profundos. E os estimuladores, eles são colocados no cérebro? Como é que é isso? Tá. Então, vamos lá, né? O cérebro, aquela concha, né? E lá dentro você tem uns lugarzinhos que chamam núcleos da base. Lá no núcleo da base tem um lugar pequenininho que se chama núcleo subtalâmico, tá? Então, você vai entrar com 2 eletrodos, você vai fazer um furinho na cabeça, guiados, né, por uma ressonância bem feita, mesclada com a tomografia, o neurocirurgião vai descendo, até achar esse núcleo subtalâmico. Colocando lá, ele começa a estimular, ele acorda o paciente durante a cirurgia, vai fazendo a estimulação para ver na hora que o paciente para de ter temor. E aí ele precisa ficar monitorando isso constantemente. Depois disso, esse marca-passo ele pode ser regulado. Da mesma forma que o marca-passo cardíaco, a gente precisa ir lá ver se está funcionando. Né? Então, você testa se está funcionando. Você pode regular a voltagem que você está fazendo, você pode regular quantos pulsos, né, por segundo você coloca, o tamanho dos pulsos, o intervalo entre os pulsos, para o paciente ficar melhor controlado. Isso é uma coisa que vem evoluindo muito também. E dá aí uma qualidade de vida também para os pacientes. Uhum. Bom, então a gente viu aqui, né, que quais são esses sintomas, diagnóstico, tem aí, né, também tratamento e está evoluindo cada vez mais a medicina, a tecnologia para ajudar. Mas importante de tudo também é a gente ressaltar que você cuidar do seu dia a dia ali, com uma atividade física, uma alimentação, como sempre, né, no fim das nossas conversas, é fundamental. Eu acho que isso é a regra, né, para a gente ter pra gente conseguir chegar a se tornar um idoso saudável. Né? Se a gente pensar que o principal fator de risco para o desenvolvimento do Parkinson é a idade, então a gente tem que chegar numa idade avançada, bem fisicamente, bem mentalmente. Né? Eu acho que é isso. E como a gente está vivendo mais, que a gente viva melhor, né? Viva bem. Muito obrigada pela entrevista. Que isso, foi um prazer. Eu agradeço muito aí o convite, tá? E estou à disposição para novas discussões. Espero que a gente tenha te ajudado também. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.